amada irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos aqui hoje mais uma vez juntos para fazermos a reflexão proposta pela liturgia de hoje, dia 18 de novembro de 2021, dia em que a Igreja Católica celebra as basílicas de São Pedro e de São Paulo. Mas o que são basílicas? Basílicas são templos que foram construídos sobre os túmulos. E mais do que essas construções, hoje nós devemos fazer memória desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E quem eram eles? Paulo, a princípio batizado com o nome de Saulo, ele era filho de comerciantes e fariseu, portanto inimigo declarado de Jesus. E Saulo então era perseguidor dos cristãos. Mas eis em que o dia Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o pontapé inicial para que Saulo ele tenha um processo de conversão, passando de perseguidor a perseguido. Tão grande foi a sua transformação que ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. E Pedro? Pedro também ele foi batizado com o nome de Simão. Pedro tinha uma frota de barcos. Ele era casado, mas ainda assim ele deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro era um homem em que ele tinha um comportamento um tanto quanto contraditório. Às vezes ele era corajoso demais, às vezes ele acabava fraquejando um pouco na fé. Mas acima de tudo, Pedro tinha um coração puro, um coração sincero, e isso agradava a Jesus. Pedro é a personagem principal do nosso evangelho de hoje, e que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Que as palavras do Santo Evangelho se façam morada em nossa mente, em nossa boca e em nosso coração. E diz o seguinte: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesse trecho do Evangelho nós aprendemos muitas coisas. A princípio que Jesus, ele se despede dos discípulos para subir a montanha e orar na solidão. Imaginem vocês, Jesus sendo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele faz esse momento de comunhão com o Pai. Quão não é importante a oração na vida do cristão? É um momento de profunda intimidade. O humano se encontra com o divino para que possam juntos fazer a mesma vontade que é a do Pai do céu. Continuando, vamos falar agora sobre Pedro. Esse mesmo evangelho também está escrito nos evangelhos de São Marcos e de São João. O episódio relatado é sobre a barca em alto mar em que os discípulos ficam com medo. Mas apenas no evangelho de São Mateus é colocado esse diálogo entre Pedro e Jesus. E aqui aprendemos com Pedro que, mesmo sendo discípulo, ainda assim ele possui características muito humanas. E é isso que chama muito a atenção, porque discípulos eram pessoas normais como nós,
que também tinham suas fraquezas, mas que acima de tudo confiavam no Deus que tudo pode. Que possamos aprender hoje com São Pedro e São Paulo a não mais focarmos os nossos olhos em nossas dificuldades, porque quando tudo está indo bem, é fácil ter fé. Mas quando surgem as enfermidades, quando aparecem os problemas financeiros, quando aparecem as dificuldades na vida do cristão, é a nossa tendência fraquejarmos na fé. E quando isso acontecer, que nos lembremos, assim como Pedro, de gritar: Senhor, salva-me, toma o leme da minha vida, me conduz em teu caminho, porque em ti estou em segurança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.